Este vídeo é a segunda parte de um outro vídeo falando sobre a história da Tijuca. Então, como nós vimos lá, a área conhecida como Tijuca nos dias de hoje, no século XIX, era chamada de Engenho Velho ou então de Andaraí Pequeno. Então, abrindo este vídeo, nós estamos vendo uma pintura onde, em primeiro plano, nós vemos uma área alta da Tijuca, ou seja, eu diria que está próximo da usina, um pouquinho antes da usina, subindo em direção ao alto da Boa Vista. Esse local aí, ali é ao lado do Morro do Borel, onde existe um colégio marista, Colégio São José, ou seja, o Colégio São José está do outro lado, o contrário do Borel. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre uma outra vocação da Tijuca, que é a de ter sido um bairro também industrial, onde nasceram muitas das indústrias do Rio de Janeiro e também do Brasil. Mas antes de mais nada, como eu disse, aqui nós estamos vendo a Tijuca de cima para baixo, de um ponto um pouco antes de uma área que se chama usina, antes de chegar no alto da Boa Vista, e olhando em direção à Pedra da Babilônia, que a gente vê lá no fundo. Vamos dar um zoom aí para ver aquela área da Pedra da Babilônia também. E depois, só para a gente se situar, vamos ver o contrário, ou seja, no vídeo 1 nós vimos a Tijuca de um ângulo diferente, ou seja, a Tijuca estava sendo vista de uma área alta do atual Estácio, de alguma parte de um morro, olhando em direção às montanhas da Tijuca no fundo. E nós tínhamos em primeiro plano ali o Engenho Velho, a Pedra da Babilônia. Então vamos dar uma olhada aí nesta imagem para que a gente possa se situar. Depois voltar para esta outra imagem. Então, neste vídeo nós estamos vendo a Tijuca no século XIX, pelo menos até este momento. E o que a gente pode dizer? Que naquela área, conhecido como Engenho Velho, e até aquela parte alta ali, um pouco antes do alto da Boa Vista, a Tijuca era dominada por chácaras e grandes casarões. Moravam ali aristocratas e nessas chácaras eles também cultivavam hortas, plantações de café. E com relação às partes mais altas, Alto da Boa Vista e atual Floresta da Tijuca, ali existiam fazendas maiores, ou seja, grandes fazendas. Eram fazendas de café e houve tanto desmatamento que depois, no tempo de Dom Pedro II, aquilo ali foi tudo reflorestado. Mas então, no século XIX, a partir de 1820, algumas fábricas começaram a se instalar no local, começando pelas partes mais altas, onde aproveitavam quedas d'água para mover rodas d'água e assim criando força motriz para mover a maquinaria das fábricas. A abundância de água também era levada em conta. Na Tijuca existe o Rio Trapicheiro e o Rio Maracanã. Isso contribuía para a instalação de fábricas e a todas aquelas grandes áreas amplas, né? As terras não eram totalmente ocupadas. Com relação às corredeiras de montanhas, eles usavam para mover normalmente uma roda d'água, que por sua vez movia um eixo para mover moendas, máquinas e etc. Enfim, antes do surgimento dos geradores elétricos, usavam a energia mecânica vinda destas rodas d'água. Como foi dito no primeiro vídeo, em 1820 foi instalada uma fábrica de coloração de tecidos chamada Fábrica das Chitas, que ficava no final da rua Desembargador Isidro, que por sua vez deu nome ao Largo das Chitas, em uma outra extremidade dessa rua, que depois viria a ser chamado de Praça Sans Pena, quando esta foi urbanizada no início do século XX, por volta de 1910. Entretanto, esta fábrica das Chitas ela durou poucos anos, mas acabou batizando esse Largo das Chitas por quase 90 anos até o início do século XX, quando passou a se chamar Sans Pena. E agora, uma outra fábrica que se instalou também na primeira metade do século XX foi a fábrica Meuron de rapé que vemos nessa pintura. Sem muita precisão, deve ter sido instalada por volta de 1830. Era de um suíço que já possuía uma outra fábrica de rapé na Bahia, uma fábrica que chamava Areia Preta. Mais à frente eu vou falar com mais detalhes sobre essa fábrica Meuron. Além dessa fábrica de rapé, desse Meuron,
Surgiu, bem mais tarde, uma fábrica de rapé chamada Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro. É interessante que no século XIX as pessoas tinham uns costumes estranhos. Elas tinham mania de mascar fumo e cheirar rapé. Esse rapé era uma coisa que, segundo dizem, faz espirrar. Dizem que cheira aquilo e espirra. Então, nessa segunda metade do século XIX, essa fábrica de rapé Paulo Cordeiro ficou famosa ali na Tijuca. Vamos observar esta imagem e ver que até tem um bonde ali na frente, né? Então isso aí foi na segunda metade do século XIX, e agora eu vou focalizar a roda d'água e uma corredeira. Então o que acontecia? A água descia da encosta da montanha e fazia girar essa roda d'água. Por sua vez, o eixo da rota d'água fazia girar o maquinaria ou moendas que existiam ali dentro da fábrica. Agora vamos mudar para o século XX. Bem no início do século XX. Existia um português que morava no Alto da Boa Vista, Albino Souza Cruz. Esse Albino Souza Cruz ele tinha uma pequena fábrica de cigarros e ele, em 1910, acabou comprando essa fábrica de rapé Paulo Cordeiro para instalar sua companhia Souza Cruz de cigarros. Essa companhia Souza Cruz, famosa, que todo mundo já ouviu falar aí em cigarros Hollywood e outras marcas, que são famosas por todo o Brasil e até hoje, acredito, deve ser uma das líderes do mercado. Esse Albino Souza Cruz morava ali no Alto da Boa Vista. Então ele já tinha a casa dele ali e a fábrica do lado. Onde que era essa fábrica de rapé Paulo Cordeiro e a fábrica da Souza Cruz? Ela ficava ali na parte alta da Tijuca. Quando começa a subir para o Alto da Boa Vista, existe o chamado Colégio Marista São José. Ela ficava ali ao lado do Colégio Marista São José. Na data dessa fábrica de rapé e no início da fábrica da Souza Cruz, talvez não existisse esse colégio marista. Depois, muito depois, esse senhor Souza Cruz comprou a fábrica de rapé Paulo Cordeiro e transformou na fábrica de cigarros aí da Souza Cruz. As instalações foram melhoradas e modernizadas, ficou com uma aparência bem diferente, funcionando lá por longos anos. Quando a Souza Cruz encerrou suas atividades no local, então surgiu uma outra empresa, o Carrefour, que lá instalou um supermercado. E parece que, nos dias de hoje, esse supermercado está fechado e abandonado. Continuando com as fábricas que se instalaram na Tijuca no século XX e descendo para o vale, onde era mais plano, nós vamos mencionar uma fábrica que existiu na rua José Higino, que é a fábrica de cerveja Hanseática. Você pode ver um vídeo nesse canal sobre essa cerveja. Hoje em dia, nesse local, existe o supermercado Extra. Em 1941, essa cervejaria Hanseática foi vendida para a Brahma. Então, na Tijuca já existiram duas fábricas de cerveja, a Hanseática e a Brahma. A título de curiosidade, eu vou colocar também aqui uma foto de uma fábrica de chapéus que existiu na rua Satamini. Na verdade, isto é um folheto de divulgação da fábrica quando esta participou de uma exposição nacional em 1908. Então, neste folheto, nós podemos ver a fábrica de frente e outras fotos mostrando o interior da mesma. É interessante como são os costumes. Hoje o chapéu é algo quase que totalmente obsoleto. O que as pessoas usam, que a gente vê bastante hoje em dia, é boné. Dá para perceber que existia maquinaria, parece até caldeira ali. Parece que chapéu é uma coisa muito simples de fazer, mas na verdade não é. Na Rua Bom Pastor 33 existiu uma companhia de tecidos com o mesmo nome, ou seja, Companhia de Tecidos Bom Pastor, do ramo de tecelagem de casemira finas. Enfim, se pesquisar deve ser possível encontrar outras fábricas. Vamos ver também agora uma litografia da metade do século XIX, onde nós vemos também a Tijuca a partir do Alto da Boa Vista. E lá mais abaixo a gente vê o vale e podemos ver até toda aquela parte que foi aterrada. Antigamente aquilo ali existia uma entrada de mar. São Cristóvão tinha praia, existia a Praia Formosa do outro lado, onde tem aquele Morro de São Diogo, me parece que era uma pedreira ali. Tem duas ilhas que aparecem na imagem que também foram aterradas. Então aqui nós vemos a Pedra da Babilônia, a Igreja de São Francisco Xavier. Existe um vídeo nesse canal sobre essa igreja. Ali não dá para ver muito bem, mas
tem uma construção de formas arredondadas ali que é bastante interessante. Então vejam a beleza dessa gravura, né? O belo vale da Tijuca e visto das partes altas. O Alto da Tijuca tinha um clima muito bom e era o local preferido dos estrangeiros. O Alto da Tijuca, eu digo, o Alto da Boa Vista, onde existiam hotéis. E a maioria dos estrangeiros preferiam ficar nestes hotéis. E inúmeras casas de fazendas que cultivavam café. Como já foi dito, aquelas terras foram tão devastadas que foi necessário serem reflorestadas no tempo de Dom Pedro II. E agora nós vamos voltar à estrela principal deste vídeo, esta imagem que nós vemos aí do Vale do Andaraí Pequeno ou Tijuca, onde nós vemos em primeiro plano aquela região um pouco mais elevada, quando se começa a subir para o Alto da Boa Vista. Então, aqui nós vemos a fábrica Meuron Borel e vamos comparar com imagens atuais para que possamos identificar o local onde esta fábrica se encontrava. Vamos ver algumas imagens aí comparando. Então o que a gente vai ver é pegar uma imagem atual tentando um ângulo mais ou menos semelhante e através de deduções ver aonde que seria essa fábrica da Meuron e do Borel. Então aqui aonde eu aponto é onde eu acho que ela estaria por ali. Ali você tem o Morro do Borel e onde ela ficava ali. Todas aquelas terras pertenciam a este Meuron e posteriormente ao Borel. Então, vamos voltar no tempo novamente. Nos tempos remotos de 200 anos atrás, considerando que estamos em 2020, o Andaraí Pequeno ou atual Tijuca tinha um aspecto bem rural, como vemos nesta bela imagem. Os acessos eram caminhos de terra, chácaras e casarões se estendiam ao longo da Estrada da Tijuca, hoje chamada de Conde de Bonfim, onde plantavam café, cana-de-açúcar, frutas e hortaliças. Dentro deste belo cenário, naquelas partes um pouquinho mais altas, foi o local onde o suíço Auguste Frédéric de Meuron, ou Meuron, que morreu em 1852, resolveu instalar sua segunda fábrica de rapé no Brasil. Ele já possuía outra fábrica na Bahia chamada Areia Preta, em Salvador. Em 1832, o senhor Meuron alugou uma propriedade para instalar a fábrica. Depois, essas terras foram compradas. A fábrica de rapé era dona de toda a encosta daquele morro. O Sr. Meuron morreu em 1852 e seu sobrinho, Frederic Edouard Borel, mudou o nome da fábrica, que era Meuron e Companhia, para Borel e Companhia. Então, daí veio o nome do Morro do Borel. Segundo uma fonte, o morro passou a ser ocupado desordenadamente a partir de 1940, no século XX. Agora, vamos ver uma imagem do morro ocupado por comunidades, ou como se dizia antigamente, utilizava-se o termo favelas, ou favela. No mais, pode-se dizer que o senhor Meuron, primeiro proprietário e fundador da fábrica, foi um dos mais importantes e destacados membros da comunidade suíça no Brasil. Sim, já existiram muitos imigrantes suíços no Brasil. O que acontece é que aquelas guerras napoleônicas, né, bagunçou tudo na Europa. Ele chegou a invadir até a Suíça, então tinha gente ali que espirrou da Suíça. Mas enfim, não só por causa de guerras. O Brasil era um novo mundo e cheio de oportunidades naquela época. As pessoas tinham curiosidade, vontade de implantar um grande negócio por aqui. Não só esse senhor Meuron, que teve sucesso e veio para cá, como inúmeros outros. Ele era também um conselheiro para os suíços que pensavam em se instalar no Brasil. Aquele belo cenário e sua propriedade abrigou muitas reuniões e festas campestres da colônia suíça no Rio de Janeiro. E realmente aquilo ali é uma paisagem bonita, agradável, né? Um clima ali um pouquinho mais, como é que se diz, mais ameno, um verdadeiro paraíso. Realmente esta imagem
é muito bonita e com toda certeza retrata o que aconteceu e o que estava acontecendo naquele momento. Deve-se dizer também que no século XIX a atual Tijuca tinha dois nomes, Engenho Velho e Andaraí Pequeno. E, na verdade, o Alto da Boa Vista e Montanhas da Tijuca, que era chamada de Tijuca ou Serra da Tijuca. Mas, hoje em dia também, este nome também perdura, só que as pessoas dizem Floresta da Tijuca, aquela parte mais alta. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.